Você quer ser um bom estudante? Nesse vídeo você vai encontrar dicas práticas para fazer isso. Nós estamos aqui no canal continuando com a série de vídeos a respeito do opúsculo sobre o modo de aprender e de meditar do Hugo de São Vítor. Sem demoras, estou aqui com o meu caderninho, vamos ao trecho de hoje. 3 coisas necessárias ao estudante: a natureza, o exercício e a disciplina. Na natureza, que facilmente perceba o que foi ouvido e firmemente retenha o percebido. Então, Hugo de São Vítor fala de 3 coisas que são necessárias ao estudante: a natureza, o exercício e a disciplina. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um deles, que é a natureza. No vídeo de amanhã, a gente fala sobre o exercício e, no de depois, a respeito da disciplina. Sobre a natureza, ele diz que facilmente perceba o que foi ouvido e firmemente retenha o percebido. E pode surgir uma dúvida aqui. Nossa, mas se eu estou ouvindo, isso não significa que eu estou percebendo? A verdade é que não. Quantas vezes uma pessoa estava falando com você e você estava com a cabeça em Marte? Quantas vezes você colocou algo para assistir e estava mexendo no celular ao mesmo tempo? Na maior parte dos casos, na antiguidade, estar ali ouvindo é praticamente estar percebendo. Mas hoje, nós vivemos uma crise de atenção e tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então, você que quer estudar, e eu também, precisamos recuperar a nossa atenção. E como é que a gente consegue fazer isso? Separando alguns minutos por dia para ler algo e estar presente durante a leitura. Porque quantas vezes você lê e quando você termina a leitura te perguntam o que foi que você leu? Você faz assim, meu Deus, eu estava com a cabeça em outro lugar. Então, é necessário recuperar essa atenção para estar ali diante do livro, diante da aula, diante de qualquer instrumento que você utilize para aprender e estar de verdade percebendo o que o autor está falando. Uma das coisas que eu gosto é como que repetir o que a pessoa está dizendo interiormente. Então, eu estou em uma missa, o padre está fazendo uma homilia e eu fico repetindo internamente aquilo que ele está dizendo. Quando eu estou lendo um livro, eu leio em voz alta para estar presente naquele momento mesmo. Eu sinto que quando eu leio somente com os olhos, eu deixo mais coisas passar. Mas quando eu leio em voz alta, aquilo me obriga a estar ali, atenta àquilo que eu estou lendo. Então, tem essa necessidade de fato de recuperar essa atenção. O que Hugo de São Vítor fala de perceber o que foi ouvido é similar à diferença que existe no inglês entre ouvir e escutar, hear e listen. Qual que é a diferença disso em inglês? Quando você ouve, você pode ouvir qualquer coisa, até o que você não gostaria de ouvir. Então, o seu vizinho com som alto, você ouve a música, uma pessoa que está gritando à sua porta, você está ouvindo aquela pessoa gritar. Tudo isso acontece porque você tem o sentido da audição, mas isso não quer dizer que você está prestando atenção àquilo. Em inglês, quando a pessoa está prestando atenção, a palavra utilizada é listen. Então, o que o Hugo de São Vítor está falando aqui para nós é que, ao invés de somente ouvir uma aula, a gente precisa escutar a aula, prestando atenção àquilo. Ao invés apenas de ouvir um livro, a gente precisa escutar aquele livro. Como assim? Mas a gente não lê com os olhos? A verdade é que não. A gente lê utilizando os olhos, mas o sentido principal da leitura é os ouvidos, porque é como se você estivesse imaginando o autor contando aquela história para você. Por isso você utiliza mais a audição, o sentido da audição, cujo órgão é o ouvido, corrigindo o que eu falei um pouquinho mais cedo, e você vai, de fato, prestar atenção àquilo, escutar com atenção. Dito isso,
agora firmemente retenha o percebido. Imagine, se você chega a um lugar, tem alguém palestrando, você presta toda a atenção do mundo e sai daquela palestra assim: nossa, isso foi uma maravilha, eu entendi. Mas se te perguntam 10 minutos depois, o que foi que você ouviu mesmo? Como foi a palestra? E não lembro mais. Então, aqui vem um problema. O problema do estudante desmemoriado. De nada adianta você estudar muito se você não retém nada. E para você reter algo, é necessário que a sua memória esteja treinada. E como é que a gente treina a memória? Não existe nada que você possa fazer que melhore a tua memória do dia para a noite. O pessoal tem aí na internet uns joguinhos, umas coisas, cuja finalidade é melhorar a memória. Mas a verdade é que a memória só é melhorada quando você usa a memória. Por quê? A sua memória é formada por caminhos, e esses caminhos podem ser bem utilizados ou mal utilizados. Imagine essa metáfora. Então, quando eu crio o hábito de memorizar coisas, o meu cérebro vai encontrando padrões para que eu consiga memorizar com mais facilidade. Então, eu vou memorizar um poema, por exemplo, como o Mar Português. Automaticamente, quando eu tento memorizar, eu vou buscar padrões naquele texto. Então, primeiro, eu quero compreender o texto. Se agora eu sei o que o texto diz, está mais fácil memorizar. E, além disso, eu vou procurar padrões. Então, aqui existe uma rima, tem essa musicalidade que eu preciso encontrar no poema. Esse trecho aqui, o autor escreveu desse jeito para causar essa impressão, e assim se torna mais fácil, de modo que eu consigo memorizar e em um momento qualquer eu consigo dizer: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Nota, existe um padrão que a minha cabeça captou. Sal rima com Portugal. Existe aí uma musicalidade que eu preciso encontrar. E quando eu não encontro, o poema fica estranho. Então, observa que a memória melhora quando você utiliza a memória. Por isso, busque memorizar as coisas. Estipule aí para você um poema ao longo do mês. Você pode memorizar um poema, pode memorizar um salmo, pode ir um pouco além, tentar memorizar um trecho da Bíblia, por exemplo, e é possível. Muitas pessoas da antiguidade chegaram, inclusive, a memorizar a Sagrada Escritura inteira, ou pelo menos a parte dos evangelhos. E eu já tentei memorizar muitos trechos, e a verdade é que funciona, mas exige esforço. Você precisa repetir aquilo várias vezes, pegar o significado do que o autor está dizendo e guardar isso no teu coração. Pois bem, esses são os 2 pontos. Então, melhora a tua atenção e melhora a tua memória. Com isso, você já vai fazer uma parte importante, que é o que faz parte da natureza do estudante. Só um aviso um pouco mais organizado a respeito da natureza é que muitas vezes a gente capta a palavra natureza e pensa: ah, animal, bichinho, planta, tal coisa. Mas natureza não é isso. Natureza é aquilo que é a coisa. Então pensa assim: qual é a natureza de uma garrafa de água? Aquilo que está sendo perguntado é: o que é esta garrafa? Assim também, se a gente perguntar o que é um estudante, o estudante, para Hugo de São Vítor, é aquele que percebe o que foi ouvido e retém o que foi percebido, esses 2 pontos. Então, na natureza quer dizer o que o estudante é. Para você começar a ser um estudante, você precisa disso. Pois bem, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um forte abraço e até a próxima!